notícia do dia que eu achei bem importante, e para quem gosta de, ficar por dentro não só do que acontece no eixo Washington-Europa, hoje todo mundo precisa se inteirar do que acontece nas principais capitais do sul global, China e Rússia. Então, a segunda notícia que eu separei aqui para vocês, para a gente acompanhar, que é muito importante, pessoal, esse encontro. É claro que não é o primeiro encontro que acontece, mas é marcante a reunião entre Xi Jinping e Putin, defendendo uma ordem internacional multipolar contra a lei da selva. Então, a reunião dos líderes, como deu aqui essa notícia do Opera Mundi, que líderes mundiais reuniram em Pequim nessa quarta, onde assinaram acordos bilaterais e emitiram declaração conjunta. Eles ressaltaram a América Latina e Caribe como zonas de paz. Então, o que eu achei de interessante aqui nessa matéria, pessoal, que eu acho que vale compartilhar com vocês, é que além deles assinarem acordos bilaterais de interesse, eles emitiram essa declaração conjunta numa defesa expressa da ordem multipolar e de relações guiadas pelos princípios da Carta da ONU. E aí eles defenderam a atuação conjunta de China e Rússia, então mais um sinal do fortalecimento dos laços entre China e Rússia, contra todo bullying unilateral, alertando que o mundo corre risco de retornar à lei da selva. E eles disseram que novas hostilidades são desaconselháveis contra a guerra, no caso da guerra do Irã, e que era preciso um cessar-fogo de extrema urgência. E aí o que é interessante para a gente aqui, olha só, para a gente que é da América Latina, que ambos os países citaram na declaração conjunta, os líderes condenaram o lançamento pérfido de ataques militares contra outros países e o uso hipócrita de negociações como cobertura para preparar ataques. Então, aqui também dá para a gente lembrar aqui o caso do Irã, porque no Irã o país estava em negociação, em mesa de negociação com os Estados Unidos, quando eles foram atacados, né? Então, mais um comportamento covarde dos Estados Unidos, que não respeita a palavra, é um país que vive chamando os outros países de lunáticos, de animais selvagens que não sabem negociar, mas quem é que viola acordos, quem é que não respeita negociações, quem usa das negociações para uma fraude, como farsa para depois realizar um ataque? Então, os Estados Unidos, né? Os ditos civilizados do mundo que fazem isso. E aqui, em relação à América Latina, pessoal, que vale a pena a gente destacar é que o documento reafirma o status da América Latina e do Caribe como zonas de paz e o apoio aos países da América Latina e do Caribe na escolha independente de seus caminhos de desenvolvimento e dos seus parceiros, e rechaçaram a interferência de forças externas nos assuntos externos dos países da América Latina e do Caribe. Então, pessoal, sempre quando vierem com aquele papinho de China e Rússia, países imperialistas, é muito curioso, porque os países ditos imperialistas, né, Rússia e China, estão defendendo que a América Latina e o Caribe sejam zonas de paz e que elas tenham a liberdade de escolher os seus caminhos de desenvolvimento, os seus parceiros, e rechaçam a interferência de forças externas. Não parece muito alguém imperialista, assim, né? E eles condenaram expressamente, pessoal, o sequestro do Maduro. Não citaram abertamente, né? Mas falaram, dá para saber que é o sequestro do Maduro, por isso que eu disse explicitamente, porque eles falaram o sequestro de líderes nacionais, condenam o sequestro de líderes nacionais para submetê-los a uma farsa judicial. Então, expressamente, eles citaram aqui o sequestro do Maduro, né? Não expressamente, mas indiretamente, de uma forma bem clara, eles estão falando do Maduro. E aí o restante da notícia fala que a situação internacional é muito complexa, que a busca pela paz e o desenvolvimento e a cooperação continua sendo o desejo do povo e a tendência geral. E aí aqui, o que entre o próprio China e Rússia, assim, o que eles veem, eles enxergam para eles nesse mundo? Eles exercendo países que exercem a liderança para construir uma nova ordem global, uma ordem que tenha uma nova visão de mundo, que não prevaleçam hegemonias, que não prevaleçam o uso da força, que prevaleça a cooperação, a paz. E aí eles colocam aqui que China e Rússia devem olhar para o futuro estratégico, impulsionar desenvolvimento e revitalização de seus países por meio de uma cooperação estratégica.
abrangente de maior qualidade, contribuindo para a construção de um sistema de governança global mais justo e razoável. Então, China e Rússia estão querendo liderar essa construção de um sistema de governança global diferente, né, que não seja baseado na força imperialista como age os Estados Unidos. E aí, para finalizar aqui, o que eu destacaria é que vocês veem que o próprio Putin falou aqui, ó, a locomotiva da cooperação econômica entre China e Rússia, né, é a interação russo-chinesa no campo energético, e que Rússia continua sendo um fornecedor confiável de energia. Em meio à crise no Oriente Médio, Rússia mantém seu papel como fornecedora confiável de recursos e a China como consumidora responsável desses recursos. Então, aqui, pessoal, essa notícia é muito relevante. A gente vê China e Rússia se consolidando como países que estão tentando construir no caminho de uma nova ordem global. Então, é muito diferente daquele papinho de que são países imperialistas que querem simplesmente substituir os Estados Unidos na dominância global, né? Eles claramente apresentam uma outra visão de mundo. E também acho que o que eu destacaria aqui é que o pessoal falou, com a guerra no Irã, a China está desesperada, ela não vai ter alternativas de energia. E não é bem assim, né, gente? A Rússia continua sendo um fiel fornecedor de energia para a China, e eles estão, nesses acordos que eles estão fechando, eles estão aumentando parcerias, planos, obras, prevendo obras para expandir gasodutos, oleodutos. Então, eles estão construindo ali, fortalecendo tanto a segurança energética da China, quanto também a economia russa, que, na medida que fornece energia para a China, garante também sustentabilidade para a sua economia. Então, a Europa está lá pagando conta cara de energia, pagando caro para os Estados Unidos, enquanto isso, a Rússia, que todo mundo achou que ia desmontar com as sanções, né, que a Europa aplicou, achou que as sanções iam destruir a economia da Rússia, o que a Rússia fez foi virar para o lado e começar a vender mais para a China e enfim, girar a sua economia para a Ásia, girar a sua economia para a China, e com isso a Rússia conseguiu superar, uma boa parte da razão pela qual a Rússia conseguiu superar o sufocamento das sanções foi por conta dessa aliança com a China. Então, aqui a gente vê o sul global se fortalecendo. Essa é outra notícia que eu queria compartilhar com vocês, que eu achei bem interessante. Então, agora, a próxima, que eu achei... eu tenho um videozinho aqui, eu vou mostrar para vocês, que é legal. O videozinho deles, da reunião, passa um trechinho em chinês. Aqui ninguém entende chinês, mas é bem legal o vídeo, então eu vou compartilhar com vocês. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui. A Millennial tentando lidar com várias telas, vamos lá. Vamos lá, quase lá. Foi. Quase lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Então, vocês estão vendo aí as imagens, o Putin sendo recebido com toda a pompa na China. Olha aí o encontro deles. Como podem ver aí, os dois lado a lado, andando, uma recepção bem fina, como a China sempre faz, sempre recebe muito bem seus líderes. Né? É já quase um modelo padrão da China de receber os líderes mundiais. Eles sempre põem essas criancinhas aí bonitinhas pulando e tal, com as bandeirinhas da China e da Rússia. Bem legal. É isso. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, desse encontro super importante, mais um encontro importante entre China e Rússia. Bom, agora, ainda no internacional, pessoal, o que eu acho que vale a pena mostrar é a notícia de que os Estados Unidos indiciaram criminalmente Raul Castro, tá? Raul Castro, ampliando a pressão sobre Cuba. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês essa notícia do Opera Mundi, mais uma vez aqui, acompanhem o Opera Mundi, pessoal, excelente canal para a gente ver geopolítica. Deixa eu compartilhar aqui com vocês.